Olá, crianças, boa noite, tudo bem com vocês? Aliás, boa tarde, bom dia, o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vou abordar um pouco sobre o sistema de numeração. O nosso sistema de numeração, ele é formado pelos algarismos. Estes algarismos aqui, que é chamado algarismo indo-arábico, são 10 algarismos. Quando você tem só isso aqui, é chamado de algarismo, que vai do 0 ao 9. Cada algarismo tem o seu nome. O nome desse algarismo é 0, deste algarismo é 1, é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, pause o vídeo e pense um pouquinho. O sistema de numeração indo-arábico é formado por 10 algarismos, que vai do 0 ao 9. Pause o vídeo e pense um pouquinho sobre isso. Agora, formando números. Quando eu vou formar números, eu posso formar números só com um algarismo. Por exemplo, eu tenho uma caneta na minha mão. Essa caneta eu posso representar com esse algarismo. O nome desse algarismo é 1. Agora, ele deixou de ser algarismo para ser um número, porque eu estou numerando a quantidade. Quando é que um algarismo deixa de ser número? Quando é que um algarismo deixa de ser algarismo e passa a ser número? Quando eu uso ele para enumerar a quantidade. Então, eu estou enumerando aqui uma caneta. Eu tenho 2 canetas. Já estou enumerando. Esse algarismo agora deixou de ser algarismo e passou a ser número. Porque eu estou enumerando agora quantidade. 2, 3, 4, 5, 6. Veja que todos esses números foi formado por um só algarismo. 7. 7 canetas eu tenho. 8. Tenho 8 canetas aqui. E 9 canetas. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 canetas representadas esse número aqui. Esse algarismo agora virou um número. Se eu coloco mais um pincel, agora vai virar 10. Agora 10 já vai ter 2 algarismos. Ó, 10. O algarismo das dezenas e o algarismo das unidades. Um número com 2 algarismos. Então, os números podem ser formados por um só algarismo. Os números podem ser formados com 2 algarismos. Pode ser formado com 3, com 4, com 5 algarismos, com 6 algarismos e por aí vai. Agora, cada algarismo ocupa uma ordem. Essa ordem da unidade, da dezena, da centena, da unidade de milhar, da dezena de milhar e da centena de milhar. E a gente lê da esquerda para a direita, lembrando que ele, de 3 em 3 algarismos, é formado uma classe. Tá certo? Se eu pegar esse algarismo 8 e colocar aqui na centena, tá certo? E colocar o 0 aqui e o 2 aqui, eu formei um número chamado 802, tá certo?
Se eu colocar esse 7 aqui, eu formei outro número. Ficou 7.000, porque é a classe dos milhares, 7.802. Se eu colocar esse 2 aqui, formou um número, 27.802. Se eu pegar esse algarismo e colocar ele aqui, virou um número, 927.802. Então, veja, pause o vídeo e pense um pouquinho. Os números são formados por algarismo. Agora, veja, os algarismos, quando eu falo ele algarismos, ele tem um valor absoluto, tá? Então, quando eu pego esse aqui, o valor dele, dependente aonde ele esteja, ele é um 4. Então, eu digo que isso é valor absoluto. Se eu botar o 4 aqui, ele é 4. Se eu botar aqui, ele continua sendo 4. Se eu botar aqui, ele continua sendo 4, tá? E isso é valor absoluto, independente do lugar onde ele esteja. Do mesmo jeito, vai acontecer com 2. Se eu botar o 2 aqui, ele é 2. Se eu botar o 2 aqui, ele continua sendo 2. Do mesmo jeito, acontece com qualquer algarismo que eu botar. Botar aqui é um 5. Se eu botar aqui, ele continua sendo 5. Independente da ordem que ele ocupar, tá bom? Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Então, dependendo dessa ordem, ele vai continuar sendo o 2. Se eu botar o 7, ele vai continuar, dependendo da ordem que ele esteja, continua sendo o 7. Então, eu chamo isso de valor absoluto. Mas, quando eu me refiro a números, a quantidade, aí ele já vai ter um valor relativo, tá? Quando eu me refiro a número, vai ser valor relativo. Por exemplo, se eu botar um 2 aí, um 5 aí, um 0 aqui e um aqui, eu formei o número 2.000, porque eu estou na casa do milhar, 501. Então, esse 2 aqui, qual é o valor dele? Vai ser um valor relativo, porque ele está na unidade de milhar. Então, o valor relativo dele vai ser 2.000, tá? Se eu tirasse ele daqui e trocasse o lugar dele com 1, agora qual é o valor dele? Ia ser o quê? 2. Agora, se eu trocar o lugar dele com 5, agora qual é que vai ser o valor desse 2? 200. Tá? Agora, se eu trocar o valor dele com 0, quanto é que ele vai valer? 20. Então, veja que à medida que o 2 foi saindo de lugar, ele foi também mudando o seu valor. E isso eu chamo valor relativo. Então, relativo vai depender da ordem que ele ocupa. Ele vai aumentar o valor dele ou ele vai diminuir. E isso acontece com qualquer algarismo. Por exemplo, quando o 1 estava aqui, ele era 1. Quando ele veio para cá, ele passou a ser o quê? 1.000. Vamos ver outros números. Veja esse número aí. 1.000, né? 1.000, porque eu estou na casa do milhar. 700, não, 500, porque eu estou na casa da centena. 84, 1.584. Então, qual é o valor, V de valor, A de absoluto, do 1? Continua sendo 1. E qual é o valor
absoluto do 5. É 5. E o valor